acessar. Tá? Eu até coloquei para a próxima semana para vocês entregarem, e a ideia é eu resolvendo aqui as questões, e à medida que eu for resolvendo, eu for explicando, vocês vão tirando as dúvidas que eventualmente vão surgir, né? Então, aqui está. Deixa eu apresentar lá. Bom, a lista de exercícios é essa aqui, tá? Então, hoje, basicamente, a aula de hoje é para a gente estar montando os autômatos, tá? Então, vamos começar com a primeira questão que vou resolvendo para vocês, que é a seguinte: é para montar um autômato baseado nesse alfabeto aqui, ó, A e B. AFD significa autômato finito determinístico, tá? E aí eu vou ter que montar um autômato que reconhece palavras que tem esse formato aqui, ó, B, e aí eu tenho uma sequência de N's, A, B, e finaliza com B, tá? Sendo esse N um número maior ou igual a zero. Significa que esse N maior ou igual a zero. Significa que eu posso ter palavras como B e B, tá? Significa que isso aqui pode não estar preenchido, pode não ter valores. Então, para a gente montar um autômato, eu vou lá para o JFlap, o JFlap, e a gente vai preenchendo. E aí, à medida que eu for preenchendo, eu vou perguntando, vocês vão interagindo pelo chat, para não ficar uma coisa, para não ficar um monólogo meu aqui. Então, vou alternar aqui para o JFlap. E aí, a pergunta é, né? Vou montar um autômato que reconhece palavras que começam com B, aí eu tenho uma sequência de A e B seguidos, né? A, B, A, B, A, B, e finaliza com B. Então, para montar um autômato, para isso, você se lembra que um autômato eu preciso ter os estados. Os estados, eles vão servir como nós de um grafo. E as arestas desse grafo vão ser justamente as transições, que vai ser a leitura de símbolos. Então, resumindo isso tudo, a primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu criar um autômato é criar o estado inicial de um autômato. Então, vou botar aqui, ó, Q0. Isso aqui foi a própria ferramenta que criou para mim, mas é padrão que a gente coloque os estados como Q e o número para identificar. Aí eu clico... eu clico com o botão direito do mouse em cima e eu posso escolher, ó, se esse estado ele é inicial ou final. Nesse caso, o Q0, eu vou colocar ele como um estado inicial. E aí vocês veem que ele já marcou com um símbolo diferente esse estado. Então, como eu disse para vocês, vou botar aqui no chat para não ficar alternando toda hora, as palavras dessa linguagem têm esse formato aqui, ó, B, parênteses, AB, aí isso aqui, vou botar um asterisco para dizer que é elevado, e B. Então, o primeiro símbolo das palavras que esse autômato tem que reconhecer, ele tem que começar com a letra B. Então, significa que eu vou colocar uma transição do primeiro estado para o segundo com a letra B. Então, fica desse jeito aqui. Em seguida, eu tenho que fazer com que eu tome uma decisão. Eu vou colocar uma sequência de A's e B's,
ou eu posso simplesmente finalizar com B, que é a palavra mais simples que essa linguagem vai aceitar. A palavra mais simples que essa linguagem aceita, além da palavra vazia, é claro, é essa aqui, ó, bebê. Então, eu vou fazer o meu autômato reconhecer esse tipo de palavra aqui, ó, bebê. Como seria um autômato para reconhecer esse tipo de palavra? Só uma coisa, vocês estão vendo a janela do JFlap, né? Ou não? Sim, sim, sim. Beleza. Só para não... Então, ó, tem um B, então eu preciso de mais um outro B aqui. Então, vou colocar mais outro estado. Q2. E aqui eu vou colocar uma transição de Q1 para Q2, com B. Então, esse autômata aqui, ele já consegue reconhecer B e B? Ainda não, por quê? Porque eu preciso definir um estado final. Então, é só clicar com o botão direito e eu defino o estado final. Esse autômato reconhece palavras do tipo B e B, a gente pode testar. Ó. Só clicar aqui nesse menu. Ah, não, é aqui, desculpa. E colocar step by step. Então, vou colocar essa entrada aqui, ó, B, B. E aí mostra como que o autômato reconhece essa palavra. Ele começou aqui, ó, BB no estado zero, Q0. Então eu dou o próximo passo. Ó. Então ele leu B, ele até marcou aqui com uma cor diferente, foi para Q1. Então, próximo estado. Leu B e foi para Q2. Aí observem que ficou verde e aí ele finalizou. Certo? Então, essa aqui é a simulação para o bebê. Agora vamos botar uma palavra aqui que ele não vai reconhecer de jeito nenhum. Então, vou botar aqui. AA. Desse jeito aqui. Então, ó, A. Quando der o passo, ó, não, no estado Q0, lendo, ele só lê B. Então ele não pode, como A não está não existe nenhuma transição com o símbolo A nesse autômato, então ele vai rejeitar essa palavra. Então ele já marcou aqui de vermelho, ó, e eu não consigo nem passar para o próximo passo. Agora vamos fazer um teste com outros tipos de palavras que era B, uma sequência de A's e B's, e fecha com B. Então, de novo, vou colocar aqui a entrada. B, A, B, B. Então, leu B, chegou aqui, mas na hora que ele leu um A, ele não reconhece. Então, a gente precisa modificar esse autômato aqui. Ele só reconhece um tipo de palavra, que é a palavra que tem B e B. Para que ele reconheça o A, então vou criar mais um estado aqui. Então, ó, ele vai ler B, vai chegar no Q1. Depois que ele lê um B, ele pode ler outro B ou ler um A. Então, vou colocar uma transição do Q1 para o Q3, lendo A. Aí eu vou perguntar aqui, só isso é suficiente? Desse jeito não vai ser suficiente. Por quê? Vou mostrar para vocês. Vou testar B, A, B, B. Olha só o que vai acontecer. Leu B, chegou no Q1. A próxima letra, próximo símbolo é a A. Leu, chegou no Q3. Só que quando chegar nesse Q3, ó, ele morre aqui. Ou seja, a palavra não foi reconhecida porque não chegou no estado final e não tem nenhuma transição de Q3 lendo B. Então, observe que eu preciso agora fazer com que
tem uma transição saindo do Q3, lendo B, e que depois chegue nesse Q2 aqui, ó, porque é o estado final. Então, como é que eu vou fazer isso? Da seguinte forma, eu vou colocar uma transição do Q3 indo para o Q1 lendo o símbolo B. Então, ó, observe que formou uma espécie de ciclo. E esse ciclo... Oi. Os grafos aí. É tudo grafo. Isso aqui é um grafo... Inclusive, aquela a função de transição, quando a gente olha lá na forma de uma tabela, aquilo ali é uma tabela de adjacentes de um grafo. Então, eu acho que estrutura de dados 2 é pré-requisito do CETISP? Eu acho que não, né? Acho que não, professor. Mas tem... deveria ser, mas tudo bem. Continuando. Agora sim, desse jeito, o meu autômato ele vai funcionar. Por quê? Vou mostrar para vocês. Nesse caso aqui, ó, vou botar B, A, B, B. Observe o que acontece. Vai ler o B, vai para o Q1. Agora, o próximo símbolo é A. Quando lê um A, ele vai vir para o Q3. O próximo símbolo é um B. Então, ele vai voltar para o Q1. E o próximo símbolo é outro B. Chegou no Q2. Então, a palavra foi reconhecida. Eu vou botar uma outra palavra que vai ter dois AB seguidos. Então, vai ficar assim, ó, B, AB, AB, B. Então, vamos lá. Leu primeiro B, chegou no A, vai para o Q3. Q3 lendo B vai para o Q1. Q1 lendo A vai para o Q3. Q3 lendo B volta para o Q1. Aí sobrou um B, aí ele vai para o Q2. Então, observem que essa característica aí, observe que toda vez que eu faço uma movimentação, uma transição, que eu saio de um estado e vou para o outro, o movimento que eu faço, ele é sempre determinístico, ou seja, eu não tenho que tomar uma decisão. Por exemplo, sempre que eu tiver no Q0 e ler um B, ele vai para o Q1, não tem para onde ir. Se eu tiver no Q1, eu posso ler B e ir para o estado final, ou posso ler um A e ir para o Q3. Então, significa que ele não tem como o autômato ficar, por assim dizer, indeciso. Ele sempre vai seguir um caminho determinado, pré-determinado, e vai chegar na solução. Ei, professor. Oi. E aí, no caso do Q1 pro Q3 aí, ele não pode voltar pro Q1 com A, né? Tem que ser B para poder voltar. Não, ele não tem como voltar para o Q1 usando A. É justamente isso que torna esse autômato determinístico. Vocês vão ver um pouco, vou mostrando vários autômatos aqui, e vocês vão ver que assim, esses autômatos eles são particularmente meio complicados de se fazer, porque você já tem que pensar exatamente no caminho que ele segue para reconhecer uma palavra. Existem autômatos que você pode fazer coisas, por exemplo, o autômato que é o autômato não determinístico, que você poderia colocar aqui, lendo um B, ele ir para o Q3 ou para o Q2. Poderia acontecer isso. Só que quando acontece isso, eu vou até mostrar para vocês o que acontece. Vou modificar esse autômato aqui, para quando ele lê esse A, ele ir para B, e aqui eu vou trocar para A. Observe que, nesse caso, ele vai ter, quando chegar no Q1, ele tem que tomar uma decisão. Se ele vem para o Q3 ou vem para o Q2. Olha só como que funciona nesse tipo de situação.
Deixa eu botar uma palavra aqui que ele vai reconhecer. B, A, B. Então, leu B, veio para o Q1. O próximo símbolo é um B. Vocês vão ver que ele vai criar tipo uma thread aqui. Então, ó, ele pegou essa thread aqui que ele vai para o Q3. Ó. B, lendo B, ele vai para o Q3. Próximo, leu A. Aí ele volta para cá. Leu A, vai para Q1. E aqui ele chega no Q2. Ó. Por que ele deu erro lá? Porque chegando aqui nesse B, tomando essa escolha, na verdade, indo para esse Q2, ele iria terminar o autômato, tá? E não ia reconhecer a palavra, porque ia ficar faltando caractere. E seguindo a outra thread, que é a que ele vem para o Q3, do Q3 vai para o Q1 e para o Q2, aí consegue fazer com que seja aceito. Quando eu cliquei lá naquela thread, ele deu erro e parou de reconhecer. Isso, claro, é assunto para aulas mais na frente, mas isso aqui é só para mostrar para vocês a diferença entre o determinístico e o não determinístico. Certo? Alguma dúvida quanto à forma como eu procedi para fazer esse autômato? Professor, no caso, esse autômato aí, ele só aceita palavras que terminam com BB, né? Não, sempre aceita palavras que terminam com BB. Porque ou é o caso base, que é BB, que é esse caso aqui, ou então ele vai chegar aqui e vai fazer esse loop, que ele pode ficar repetindo A e B, só que no final sempre tem esses dois Bs aqui seguidos. Então ele sempre vai reconhecer palavras que terminam com B e B. Então, no caso, não seria melhor usar menos passos para fazer esse autômato? Só remove o Q3 e faz ele voltar para o Q0 e receber A? Espera aí, deixa eu ver se eu entendi. Então, a ideia é sair daqui. Fazer isso aqui? Isso. Certo. Vamos testar aquela palavra lá. B, A, B, A. Opa. Leu B, voltou para o A, leu outro B, finalizou. Bacana. Agora vamos tentar um outro caso em que eu tenho vários A e B. Deu o primeiro B, foi para cá, deu o próximo A, voltou, deu outro B, voltou para o A, deu outro B, acertou. Cara, eu não tinha pensado desse jeito. Desse jeito também a gente consegue a solução, eliminando esse estado. Só coloquei aquele estado porque fica mais intuitivo, né? Pelo menos para mim parece mais intuitivo. Mas as duas soluções estão corretas. A solução que falou aí foi... Gustavo que falou aí. Gustavo. Então, a solução do Gustavo também está correta. Os dois jeitos estão corretos. Assim, a gente pode fazer vários tipos de autômatos que o importante é que ele reconheça a palavra. Desse jeito aqui usa até menos estados, né? É mais simples. A Rutiel pediu mais um. Eu vou fazendo todos esses aqui, Rutiel. Vou mostrar aqui na... Eu acho que fica melhor se vocês acessarem o arquivo, né? Vocês têm como acessarem esse...
esse arquivo lá pelo Classroom. Bom, o próximo autômato é esse aqui. B, A repetido N vezes, BA. Então, vamos lá, tentar fazer esse aqui. Eu vou parar aqui e mostrar a janelinha do GFlap. Eu vou salvar aqui esse arquivo. Tem aqui... Então, salvei lá aquele. Vou criar um novo para esse tipo de palavras aqui, que é B, A, vários A's, BA. Então, vou mostrando de novo daquele mesmo passo a passo. Vou apagar todos eles aqui. Então, começa com o estado inicial. Vou fazer ele ser inicial. E aí, a gente vê primeiro símbolo que esse autômato vai ter que ler. O primeiro símbolo que ele vai ter que ler é um B. Então, eu vou criar um outro estado aqui. E nesse outro estado... Fiz besteira. Ler um B, certo? Então, eu tenho aqui B, e depois ele vai ter que reconhecer um BA. Então, vou criar um outro estado para um B e outro estado para o A. Então, aqui, ele pode ler 0 ou mais, então, vai ler um B, e aqui vai ler um A. Então, esse autômata aqui, do jeito que ele está, de novo, ele vai reconhecer somente palavras do tipo AB, BA, que no caso é só um tipo de palavra, né? Para que ele leia, depois, entre esse B e esse outro B aqui, vários A's, eu posso fazer o seguinte, eu posso criar mais um estado para ele, ou eu posso simplesmente fazer isso bem aqui, ó. Esse estado, ele vai ficar lendo vários A's, sem sair dele, e quando chegar um B, ele segue diante. Então, eu faço desse jeito aqui, ó. Ele fica uma transição para ele mesmo. Então, desse jeito, eu consigo ter o autômato que vai reconhecer aquelas palavras. B, tem vários A's, depois B e A. Você não acredita? Então, vamos testar aqui vários casos. Vamos botar aqui. B, A, 3 A's, BA. Então, começa sempre do estado inicial, que é 0. Aí, lê um B, vai para o Q1. Lê um A, continua no Q1. Lê o outro A, continua no Q1. Lê o outro A, continua aqui. B, vai para o Q2. E lê um A, foi para o Q3. Agora, vamos mostrar aqui um caso que não vai funcionar. Se eu colocar... basta colocar aqui... vários AB que já não vai dar certo.
B, A, B, A, B. Desse jeito aqui. Então... Vai dar certo, vai não, próximo. Pior que... Não, Não vai. vai não. Olha aí, ó. Leu A, veio para cá. Agora ele vai ler um B, ó. Ele vai vir para esse estado, pro Q2, vai ler um A, chegou no Q2, só que ele chegou no estado final. Oi? Se fechasse aí, dava certo, porque tinha mais o BA aí. Para que ele aceitasse isso, eu teria que fazer algo assim, ó. Como ele está esperando aqui mais dois símbolos, poderia fazer 2 transições para ele mesmo. Um A e B, acho que assim vai. Aí, desse jeito, ele aceita. Foi BA, BA, B. Foi isso aqui, né? Ou tinha um A no final? Mais uma. Assim? Não, assim, Assim, né? É. Então, vem um que é um, vai para o B, aí lê um A, e agora ele fica alternando. Ele deu erro porque ele interpretou isso aqui como sendo um único símbolo. Deixa eu ajeitar isso aqui. Faz um tempinho que eu não mexo muito nesse JFlap. Tem que fazer 2 transições. Porque na anotação, se vocês forem fazer isso aqui no papel, vocês não precisam colocar esse A e B desse jeito. Vocês podem colocar igual eu coloquei lá com a vírgula. A, vírgula, B. Que, na verdade, essa é a anotação até dos livros. Só que aqui nesse JFlap a gente tem que fazer desse jeito. Eu vou colocar aqui. Dá para fazer também vários testes seguidos. Ó. BA, BA, BA. Eu vou colocar aqui B, A, B, A, B. Aí é só eu colocar aqui, ó, run inputs. Aí ele vai rodar cada um. Vou botar assim para ficar melhor para vocês enxergarem. Então ele mostra aqui, ó, aceitou essa palavra, essa aqui ele rejeitou, ou aceitou e essa outra aqui ele rejeitou. Claro, esse aqui é o exemplo que eu fiz já modificando, né? Deixa eu botar o original aqui. No original é só isso. Eu vou salvar. Você pode salvar também como uma imagem. Atividade letra B. Aí depois eu mando para vocês esses arquivos, se vocês tiverem interesse também. A próxima é mais desafiadora, né? É a seguinte, tem que ter professor, se eu quiser, deixa eu olhar aqui o chat, né? Eu acharia legal implementarmos usando uma linguagem de programação quando possível. Cara, tu tá nervoso, né, Pedro? Fica tranquilo, cara. Tu vai nessa própria lista tem um algoritmo aqui para você ter uma questão que é para descrever um algoritmo do AFD. Ou seja, como é que tu transforma esse grafo aí em um algoritmo para resolver. Lembrando que para fazer, no caso, você precisa ter um programa para cada linguagem, tá? Isso que é interessante. Por que a gente precisa ter... Por que tem compilador de Java, compilador Python, compilador C, C++? Porque se você mudar
Pronto, vou dar um exemplo para vocês bem mais claro. Acho que vocês não chegaram muito a programar em C++. Só que assim, o C++, apesar de muita gente temer o C, tem um C++ 11, C++ 14. E tem um C++ até a versão a 10. Quando você está compilando no G++, que é o compilador do C++, digo para quem está usando Linux, tá? Quando você está rodando um código C++ puro, você não precisa colocar nenhuma diretiva de compilação. Quando você já vai compilar para uma versão de C++ 11, para vocês terem uma noção do que o C++ 11 tem, o C++ 11 ele tem, por exemplo, tipagem automática. Tu cria lá uma variável alto x, e aí tu atribui para ela um número. Aí o próprio compilador sabe que tu está atribuindo para aquela variável um inteiro. É como se fosse o var lá do JavaScript, né? Só que o JavaScript ele já não é fracamente tipado, então todas as variáveis lá só precisa declarar como um var. Então, do C para o C++, desculpa, do C++ para o C++ 11, o simples fato de ter esse recurso adicional na linguagem, na hora que tu vai compilar, tu já tem que passar para o compilador essa diretiva que precisa usar um outro algoritmo para reconhecer a linguagem. O Suzano fez aqui a Rutieri, creio que haverá esse momento, lembro dele falando. Sim, vocês vão fazer um programinha. Então, o autômato só vai ser aceito, no caso, o autômato não, Suzana, a palavra. Só vai ser aceito quando o estado final e o cumprimento forem alcançados ao mesmo tempo. Exatamente. A palavra ela só é aceita quando você chega no final da string e quando esse último símbolo da string, esse último caractere, ele chega no estado final. Diretiva seria uma flag na linha de comando? Exatamente, é uma flag na linha de comando. No caso, tem que colocar no G++ para te compilar C++ 11, se eu não me engano, tem que colocar -std 11, uma coisa assim. Isso se você estiver usando, claro, né, estiver usando o GCC, né, MinGW. Agora, se estiver usando o Visual C, já é diferente. Voltando aqui, né? Então, a próxima questão até aqui, ó, quarta questão. Descreva o algoritmo de um AFD. Então, essa aqui, ó. A m vezes, B n vezes, sendo que m mais n é par. Se m mais n é par, significa que eu tenho duas situações. Quais são as situações? Os dois são pares ou os dois são ímpares. Certo? Então, assim, eu vou ter que construir, pensa da seguinte forma, ter que construir um autômato pensando que mn é par, então eu vou ter um número par de A seguido de um número par de N, de B, ou eu vou fazer um autômato que ele, ou não. E aí depois eu faço um autômato em que ele reconhece A M vezes, onde esse M é um número ímpar, e B, N vezes, onde esse B é um número ímpar. Então, vamos começar fazendo pela parte em que o A ele vai ter um número par de símbolos, certo? Então, vamos lá. Esse aqui eu já salvei. Vou fazer aqui outro do zero.
Q0, aí eu já vou colocar o Q0 como estado inicial, e aí eu vou precisar ler vários A's, né? Sendo que esses Professor, A's... Oi, ainda tá na tela do Docs ainda. já tá no teu docs, pô, valeu, vou trocar aqui. Ok. Então vamos fazer isso. Vários A's de forma que eles sejam pares. Então vou colocar aqui. Eu poderia, na verdade, colocar só um loop para ele, né? Mas isso daí faria com que o número de A's pudesse aceitar números ímpares de A. Então, desse jeito aqui, ó, ele resolve o problema dos dois jeitos. Coloca um A para cá e um A voltando. Olha só, com o A nesse ciclo aqui, ele vai ficar lendo vários A's, tanto eles sendo números em forma de número par ou de número ímpar. Aí eu preciso colocar uma condição para que para que essa palavra seja aceita, ou seja, eu preciso colocar um estado final. Para colocar um estado final aí, seguindo vários A's, vamos pensar um pouco. Se esse estado final for aqui, que tipo de palavras ele vai aceitar? Significa que ele pode ler um único A e terminar, e aí ele pode ficar lendo outro A e finaliza. Então, desse jeito aqui, eu estou forçando ele a aceitar números ímpares. Certo? Se eu colocar esse estado final para cá... acho que eu não falei na aula passada, tá? Mas qualquer estado pode ser estado final. Eu posso marcar como estado final. Então, nesse caso aqui, ó, um estado ele pode ser tanto estado inicial quanto estado final. Nesse caso aqui, ó, ele está aceitando só pares, né? Porque ele precisa ir aqui e voltar. Então, ele sempre vai fazer em pares. Então, com o A, eu já sei como eu posso fazer para o A ficar ímpar ou par. Tranquilo aí? Essa Sim, sim. primeira parte? Beleza. Agora vamos para o B, que o B que vai meio que comandar se vai ser números pares ou ímpares. Então, lendo S1, posso colocar aqui mais um símbolo, lendo B. Nesse caso, o B ele não pode ser estado final, né? Por que que aqui, quer dizer, pode ser porque o M mais N tem que ser par, né? Então, aqui, esse Q2 ele é um estado final. Por que que ele é um estado final? Porque eu posso ter ó, A e B. A e B é um número par. Então, eu tenho um mais um, 2, que é par. Então, esse seria o caso mais simples para reconhecer. Só que eu, reconhecendo aqui, como tem esse loop, eu posso ter possibilidade de ter casos ímpares de A, ou um número par de A, e finalizar com esse B. Por exemplo, eu posso ter... Vou mostrar aqui... Aqui eu vou aceitar palavras assim, ó. A, esse A aqui ele não vai aceitar, AB ele aceita, e posso ter assim, ó.
A, B. Olha só. A, tá certo? Porque ele vai ter um número n mais n, vai ser par, porque vai ser 2 mais 0 vai dar 2, é par. Só um A ele vai rejeitar porque é ímpar, então desse jeito aqui ele não está sendo aceito. AB ele aceita, porque AB o somatório da quantidade de caracteres é par, e AAB é rejeitado. Esse AAB rejeitado, ele é o próximo problema que a gente tem que resolver. Por quê? Porque eu tenho que ter um número par de A e tenho que ter um número par de B, para que ele seja aceito. Então, a gente vai atacar agora esse lado do problema. Então, para que eu tenha vários Bs, é só fazer esse mesmo esquema aqui para cá. Então, vou colocar mais um estado aqui, Q3, e coloco uma transição com B, indo, e uma transição voltando com B. Isso aqui vai garantir que eu tenha um ciclo de vários Bs seguidos. Só que ele ainda vai ter um probleminha aqui, né? Qual seria o probleminha que teria desse jeito aqui? Alguém consegue me dizer? Como é a sua pergunta? É o seguinte, esse loopzinho aqui que eu criei, ele permite que eu coloque vários A's pares, certo? E, inclusive, consiga fechar, reconhecer palavras que não tenham B, mas tem A em número par, o que é bom para esse tipo de linguagem. Agora, se eu quiser que eu reconheça outros B's, vários B's, na verdade, eu vou ter que fazer uma espécie de loop nele. Então, o loop seria o quê? Colocar um outro estado aqui para que eu fique repetindo o número de B. Só que se eu fizer, por exemplo, eu leio 2 A's, depois eu leio um B, aí li outro B aqui, já tenho 2 B's, né? Eu preciso ler um terceiro B para que ele chegue no estado final. E aí ele vai ser ímpar, o que é ruim. Eu não posso colocar esse estado final para cá, porque se eu colocar esse estado final para cá, ele não vai reconhecer AB. Então, o que eu posso fazer para que ele reconheça, por exemplo, 2 A's e depois ele leia 2 B's e encerre a leitura? Onde que vocês acham? Está faltando uma transição aqui. Vou facilitar para vocês. Vocês acham que a transição tem que vir de Q0 para Q3 ou de Q1 para Q3? Q0 para Q3. Lendo o quê? B, aliás. B, exatamente. Por quê? Porque no começo, se ele ler 2 A's, ele vai voltar para o Q0. E ele só pode ler outro B, no caso, se tiver 2 A's, que é um número par, ele só pode ler outro B se for para o Q3. E aí ele pode ler quantos B's ele quiser, que ele vai para o estado final. Vocês entenderam, gente? Final. É isso aí, eu entendi. Legal. Bom, o Gustavo acertou, é isso mesmo. Por quê? Eu posso ler aqui, um número par de A's. Vamos supor que eu li aqui 4 A's. Então, se eu li 4 A's, eu não sou obrigado a ler 4 B's, mas eu tenho que ler uma quantidade par de B. Então, eu já não posso pegar esse caminho aqui. Eu tenho que pegar um outro caminho que vai do B para o Q3 e do Q3 ler esse B aqui. Aí eu tenho um número par de B's seguido desse número par de A's. Agora eu posso ter também uma situação em que eu li um A, aí li outro B,
Depois que eu ler esse B, encerrou, né? Pode encerrar. Mas eu posso também ficar nesse loop. Aí, se eu ficar nesse loop, eu tenho que ler uma quantidade ímpar, né, para poder bater com esse único A que eu li. Então, eu posso ler um A e posso ler 3 Bs. Isso também está correto para a nossa linguagem. Exemplificando, ó, mostrando no exemplo, ficaria assim. Ó. Li um A. Depois que eu leio um A, eu sou obrigado a ler 3 Bs. Então, para ler 3 Bs, eu preciso fazer esse caminho aqui, ó. Ler um B e depois ler outros 2 Bs. Isso está correto porque a quantidade... perdão, falta mais um B aqui. Por outro lado, ó, isso aqui ele já não aceita, porque de fato está errado. E observem que não existe possibilidade de eu colocar, por exemplo, isso aqui, ó, 3 A's e um B. Até que deu certo. Pô, eu vacilei aqui. Leu A, outro A, leu A. Ah, tá certo mesmo. Então, esse autômato aqui, ele vai fazer com que eu leia números. Se eu ler um número ímpar de par, obrigatoriamente eu tenho que ler um número ímpar de B. E se eu ler um número par de A's, eu sou obrigado a ler um número par de B's. Entenderam, gente? Eu entendi. Tranquilo. O Thierry, que estava pedindo para eu fazer mais exemplos, entendeu? Entendeu? Oi? Sim. Ah, tá. Beleza. Valeu. De boa. Então, vou fazer mais um. Deixa eu ver aqui. Vou pular logo para a terceira questão aqui. Depois resolvo mais outras. Para aqui. Então, agora eu vou passar para a segunda questão. Essa aqui fica para vocês exercitarem a mente de vocês. Nessa aqui eu já estou utilizando o conjunto dos números indo-arábicos, né? Assim que eles são chamados. E aí eu vou montar os seguintes autômatos para essas linguagens. X pertence aos números naturais, quer dizer, a esse alfabeto, menos a palavra vazia, tá? Quando eu tenho esse mais aqui, significa que a palavra vazia não está inclusa. E é uma sequência descrita por x que corresponda a um valor inteiro par. Então, vamos lá. Dentro desses números aqui, desses caracteres, quais são os números pares? Qual a definição de número par? Agora aqui vocês não vão usar aquela ideia que vocês aprenderam lá acho que em algoritmo, que o número, para descobrir que o número é par, é só dividir por 2 e pegar o resto da divisão. Se o resto da divisão por 2 for 0, é porque é par, se for 1 é ímpar. Nesse caso aqui, eu não tenho como calcular a divisão. Mas tem um jeito muito fácil de saber se o número é par ou ímpar, né? Qual é a forma fácil de descobrir se o número é par ou ímpar? Se termina com um número par. É isso aí. Se ele terminar com o número par, então esse número é par. Se não, ele é ímpar. Então, o nosso autômato é muito simples. Então, vamos lá. Vou fazer aqui.
Essa aqui é a letra C. Então, o alfabeto é outro. Deixa eu botar lá no JFlap. Então, vamos lá. Para que o número seja par, então, vai ter que terminar com 0, 2, 4, 6 ou 8. Tem que terminar com um desses dígitos. Então, esse autômato, basta fazer o seguinte. Eu vou fazer uma transição daqui para cá, lendo que... vou até cancelar aqui, fazer passo a passo. Esse aqui é o estado inicial, vou colocar logo esse aqui como estado final, porque a gente só vai ter basicamente duas situações, né? Como eu tenho duas situações, então basta ter dois estados. Então a primeira situação é, eu li um número, li 0, 2, 4, 6, 8. Então, essa transição aqui. Agora no JFlap isso aí vai ser chato, ó. 0, 2, 4, 6 e 8. Então, isso aqui ele já garante que eu li um número, encontrei um número par. Só que eu posso ter também os ímpares misturados. Para ter os ímpares misturados, então eu posso ter duas situações. A primeira é, aqui estão todos os ímpares. Então, vou colocar aqui, ó, 1, 3, 5, 7 e 9. Então, ó, desse jeito aqui, eu posso ler 1, 0, 1, 2, 1, 4, 1, 6, 1, 8. Tudo isso aqui vai ser par. A mesma coisa vale para o 3. Eu posso ficar lendo aqui, ó, vários ímpares e depois vários pares e continua sendo número par. Luiz Henrique. Esse Luiz Henrique é da turma de vocês mesmo? Vou permitir. Se o cara começar a trollar aqui, deixa eu ver o que faz depois. Só expulsar depois. Bom, aí lê os ímpares e eu posso ficar alternando entre eles. Só que agora eu posso querer também misturar os pares com os ímpares. Então, para poder misturar os pares com os ímpares, não dá para me colocar, quer dizer, até daria para colocar todos aqui. Só que se eu colocar também os pares aqui junto, eu poderia ter uma repetição de pares. Na verdade, a minha linguagem ela ia ficar sempre não, iria permitir, obrigar a ter sequências de 2 pares seguidos, o que não seria interessante. Então, para isso, eu vou colocar outra transição, ó, agora voltando para cá, com os ímpares. Não sei o que foi que aconteceu aqui, mas... 1, 3, 7 e 9. Entenderam por que eu tive que colocar essa transição aqui voltando? Ela teve que fazer isso, porque se eu colocar todo mundo aqui e deixar ainda
essa transição, eu vou obrigar que tenha sequências de pares repetidos. E eu não quero obrigar isso. Pode ser que aconteça, mas não pode ser obrigatório isso. Então, iriam aparecer, o autômato ele ia ser obrigado a interpretar sequências como 1, 2, 2, 1, 4, 4, e por aí vai. Então, por isso que eu faço esse ciclo aqui. E desse lado, eu posso ter um par seguido de outro par também. Aí eu faço essas mesmas transições aqui, só que com números pares. 2, 4, 6, 8 e 0. Então, vamos ver se isso aqui está batendo com a nossa experiência. Então, vamos lá. Vou botar números pares aqui. 12. 16. 2, 2, 4. 3, 3, 6. 21, 21, 6 e 10. Vamos ver se é aceito. Tudo isso é aceito. Agora, se eu colocar um ímpar, 11, 13, 67, cheio de par aqui. Pô, cheio de 6 não é legal, né? 8, 8, 9. Todos são rejeitados. Então, isso aqui é um autômato simples para reconhecer sequências, né, palavras que representam números pares. Então, isso aqui é uma outra forma de você saber se o número ele é par ou ímpar. Apesar de que, por exemplo, em nível de bits, isso é interessante de frisar, a gente não usa aquela estratégia também de tirar o resto da divisão. Para checar se o número é par ou ímpar, é quase como um autômatozinho lá que o processador tem, né? Só que, na verdade, é um circuito de portas lógicas que a combinação que ele é utilizado lá, você consegue sempre saber se ele é par ou ímpar, usando só portas lógicas. Que, se for parar para pensar, um circuito com portas lógicas, ele é um autômato. Fechar aqui, vou salvar esse aqui como atividade. É o 2A. Agora eu vou aproveitar esse aqui porque o próximo também envolve. O próximo é checar se o número ele é divisível por 5. É praticamente a mesma ideia aqui. Só que aí eu pergunto para vocês, o que vai mudar em relação ao do 5 para o que é o par? Alguém aí se habilita? É praticamente a mesma coisa, tá? Não seria no lugar aí onde tá os pares, botar o 5 e no lugar onde tá os números que não são pares, botar o restante? Mas é quase isso. Tu só errou O 5 e o 0, no caso. Exatamente. É verdade, só verdade. errou Então, zero. porque esqueceu do 0. Então aqui, ó. É verdade, verdade. E o restante eu vou deixar. Então aqui coloco o 5 e aqui 5. Aí essa parte aqui que vai ser meio chato, né? 2. Tem que tirar os 5, né? Deixa eu tirar aqui.
Esqueci. 5 daqui também. 1, 2, 3, 4, 6 e 8. Até sumiu da tela. Bom, na minha época de graduação, o professor pediu para a gente fazer um programinha desses aqui. Só que eu não vou ser tão cruel com vocês a esse ponto. Vou só pedir para vocês implementarem um programinha desse aí para checar strings. Então, 2, 3, 4, 6 e 8. Então, ó, esse autômata aqui, ele reconhece múltiplos de 5. Você não acredita? Então, vamos testar. Então, ó, 15, 10, 2, 20, 60, 12, 14, 54, 13. Vamos ver aqui. Então, ele aceitou 15, 10, ó, rejeitou 2, rejeitou 20. Se vocês quiserem que faça caso a caso, aqui, deixa eu mostrar o 60. Eu acho que não mostrou a janelinha abrindo, né? Vou fazer... Vamos botar aqui 185. Então, como é que fica? Vai ler o 1, aí lendo o 1, ele vai continuar no Q0. Continuou. Lê o 8, vai continuar. Aí, na hora que lê um 5, ele vai vir para cá e aí encerra. Aí, fazendo vários múltiplos de 5. 50. Eu coloquei demais, né? Assim tá bom. Só um minutinho, gente. Então, ó, leu 5, aí ele vai vir para cá e agora ele vai ficar lendo zeros e 5. Até encontrar a solução. Então, vou fechar aqui essa simulação. Outra coisa, se vocês procurarem aí na web, vocês vão achar outros simuladores no estilo desse aqui em JavaScript. Eu preferi usar esse porque dá para usar ele durante a disciplina toda, porque ele tem todos os tipos de autômato que a gente vai usar. Lá, o autômato de pilha, a máquina de Turing, por aí vai. Bom, a letra C seria para checar se fazer um autômato para reconhecer número ímpar. Número ímpar não vou fazer porque é basicamente só inverter o primeiro. Então, isso aí fica para vocês fazerem. Agora, a quarta questão, essa aqui é interessante e dá para fazer até aqui mesmo no próprio documento, que aí vocês vão fazendo essa, né? Acessem o arquivo que está compartilhado. Se vocês não tiverem como acessar, só me avisar que descreva um algoritmo de um AFD. Vou até pular a linha aqui. Como seria um algoritmo, gente, para
fazer um autômato finito determinístico. Eu quero que vocês pensem mesmo em Portugal, não precisa pensar em fazer em C, ou Java, ou Python. Bom, Python principalmente não, porque provavelmente já existe uma função que tu usa 3 linhas de código e resolve tudo. Vou deixar vocês pensando aí enquanto eu vou tomar uma água ali. Certo? Vocês conseguem ter acesso a esse arquivo? Só por curiosidade. Se não, eu vou compartilhar aqui com vocês. Tá no Classroom, dá para abrir por aqui. Dá para modificar ou ele criou uma cópia para ti? Seria bom pegar nesse aqui que todo mundo vai fazendo de forma cooperativa. Né? Vou colocar aqui para todo mundo. Quero que vocês tentem fazer isso daí de forma cooperativa, tá? Tentem bolar o algoritmo para fazer um AFD. Aí a gente vai resolver pensando em etapa por etapa.
Oi. Sim, vão ser disponibilizadas. Eu vou colocar lá no Classroom. Tem algumas que já foram, tá demorando um pouco porque eu coloco tô upando no YouTube. Vamos lá. Descreva um algoritmo para FD. Bom, primeira coisa a gente tem que iniciar o algoritmo. Então, a gente coloca aqui. Então, a primeira coisa estado. A gente declara as variáveis. Bom, se vocês quiserem algum rigor, né? Faz isso aqui. Bom, agora que vocês chegaram nesse ponto, eu pergunto para vocês. Vocês sabem agora, entendem por que quando vocês vão declarar uma variável, a gente usa o underline ou tal do caso camelo quando eu estou usando mais de uma palavra para representar uma variável? Ficou claro por que tem que ser feito desse jeito? Bom, Para o compilador agora, reconhecer a palavra como uma exceção no código. porque se eu colocasse um espaço, o que o compilador ele faz para reconhecer um int, por exemplo, int x? Para o compilador, o int é como se ele fosse um símbolo. Ele não é como se fosse uma palavra, não. Para ele, para o compilador, isso até é interessante. Para o compilador, a palavra é int x. Então, ele precisa ter um processo que ele vai pegando símbolo por símbolo e esses símbolos ele vai juntar para verificar se ele é uma palavra reservada, no caso, uma palavra da linguagem. Então, é por isso que eu preciso usar o espaço, que é justamente para poder separar o que é um símbolo da linguagem do que é uma palavra da linguagem. No caso, a palavra da linguagem é o nome de uma variável, uma instrução, um comando, e coisas assim. E esse primeiro passo, né, que ele faz isso, aí ele usa um autômato para poder fazer isso, que é o processo de tokenização, que a gente chama. Aqui, nessa disciplina, vocês só vão ver até a parte que vocês vão aprender a tokenizar uma string, que aí, no caso, é fazer um AFD, e para reconhecer expressões tipo essa aqui, ó, início, fim, se, então, parênteses, chaves, que é um outro tipo de autômato que ele é um pouquinho mais complicado. Então, vocês preferem o quê? Enquanto ou para? Particularmente, eu gosto do para. Para aí de... início string até fim string. Então, ó, eu vou pegar um contador e vou ir do início da string até o final. Aí eu vou verificar dentro desse para
se delta, estado e então estado atual recebe delta, estado aí que no final, se estado atual for igual a estado, então aceita a palavra. E aí, se não, rejeita. Aí pode botar aqui, ó, um fim para. Pronto. Esse seria o esboço de um algoritmo para implementar um autômato. Observe que ele é bem simples. Ó. Basta declarar uma variável para guardar o estado atual e o estado final. E aí a string começa. Aí eu vou percorrer a string, né? Uso um contador para ir do começo da string até o final. Aí eu verifico se o delta do estado atual com o símbolo que está na string, ele existe. Se existe isso, então o estado atual vai receber esse delta. Se não, ele rejeita a palavra, ou seja, significa que não existe transição. Se o estado atual é o estado final, ou seja, ele chegou no final da string e o estado, ele é no estado final, então a palavra é aceita, se não, rejeita a palavra. Onde esse delta aqui, pessoal, ele é uma matriz, viu? Ele é uma matriz que vai conter toda aquela transições de símbolos. É uma matriz que vai ter um estado e um caractere, e a terceira coluna seria um estado. Então ela vai ter uma matriz de 3 colunas, e a quantidade de linhas é a quantidade de transições, de regras que você tá utilizando, certo? Mais na frente eu vou pedir para vocês transformarem isso aqui em um código C ou Java e vocês testarem na prática isso daí. Agora, aí para o Pedro, né, que o Pedro é um cara que curte muito Python, ele pode até fazer, mas no dele,
ele vai ter que fazer o código, aí na hora que ele jogar a palavra lá, ele vai ter que fazer esse diagrama igual do JFlap, porque senão tem que botar alguma dificuldade, né? Senão vai ser muito fácil. Ou não? Tá certo. O pior que, muito provavelmente, tem alguma biblioteca que faz tudo isso daí em Python e é, tipo, muito fácil de ser feito. Eu falo, às vezes, até brincando sobre isso, sobre o Python, mas, assim, é uma linguagem que, se eu fosse vocês, eu procuraria aprender, porque tem muita coisa que é feito nela e... Não, cara, aí já não é tão simples assim, não, cara. JavaScript é... Aquilo ali não foram pessoas de bem que criaram essa linguagem. O Python, beleza, até concordo que é muito... eu só te digo uma coisa, experimenta fazer um algoritmo para multiplicar duas matrizes no Python e um no JavaScript. Aí depois tu entende por que, que uma linguagem é muito utilizada e outra não. Eu falei com relação à manipulação de string, não tanto de lista. Cara, mas eu ainda acho isso, ainda acho que no Python ele é mais fácil, porque no JavaScript, o JavaScript tudo é string, né? Inclusive, tem aquela coisa, usar o operador de soma, se não tiver tipado, ele concatena os símbolos, concatena os caracteres. O que eu ia falar sobre... tá, me lembrei. Eu estou dando uma disciplina de computação gráfica e assim, tem uma parte que a gente usa o PGL, que é a biblioteca mais utilizada para isso, que é C puro, né? E é compilado na máquina. Só que, como a gente está online, assim, para instalar isso no laboratório de informática, dá um trabalho doido, imagina instalar à distância no computador do aluno. Aí eu utilizei o WebGL, não sei se vocês já ouviram falar no WebGL. Mas enfim, é como se fosse o OpenGL em JavaScript. Cara, o negócio é muito complicado de fazer. Fiquei até assustado com a quantidade de código que tem que escrever no JavaScript para fazer com que a coisa dê certo. Mas, assim, isso é só um exemplo que o JavaScript é um negócio, assim, não é tão simples quanto, por exemplo, Python, MATLAB, por aí vai. Bom, depois dessa divagação, vamos aqui para a última questão, para fechar com chave de ouro. A pergunta é muito simples. Qual é a linguagem definida pelo seguinte autômato? Bom, a primeira coisa aqui essa linguagem, ela só tem dois símbolos, né? A e B. Sim. Aí a questão é, que tipo de caracteres, ou que tipo de palavras elas são formadas por essa linguagem? O que esse autômato está reconhecendo? Se vocês olharem... Qualquer palavra A e B, um A e B. Não, ela tem uma característica especial. Tem um dos autômatos que a gente fez aí, um dos primeiros, que ele... Se vocês olharem para ele, vocês vão ver que ele é um pouco parecido com esse autômato aí. É o da letra C. Vou mostrar aqui para vocês o autômato da letra C. Bom, olha só.
Bom, esse autômata aqui, se vocês forem reparar, ele é parecido com esse dessa questão. Por quê? Ele tem dois loops. Só pra mim que travou, foi? Que também travou. Lagou. Palavras em que a quantidade de A mais a quantidade de B era ímpar, ou era par. E o que esse algoritmo aí travou? O que esse tem de especial? Tá só travando. Tá travando? Professor? Oi, tô aqui. Só começar de novo, porque do nada ficou mudo. Ah, tá. Beleza, assim, ó. Conseguiu olhar lá o autômato, né? Deixa eu ver se dá para fazer daqui. A tela que vocês estão vendo é aquela da questão C, né? Sim. Então, eu vou colocar aqui no JFlap para vocês verem esse autômato. Ah, tá. Eu vou ter que criar um novo. Tá. Tudo bem. Deixa eu... O Ctrl Z aqui não funciona. Então, ele vai ter aqui, ó, um loop de A, seguido de um loop de B. Então, eu vou colocar um B voltando aqui. Aqui eu só preciso trocar esse B por um A. E aqui eu vou fazer um B. E esse aqui que era o estado final, ele fica só como estado inicial. Então eu vou colocar aqui vou fazer alguns testes. Marcou foi estado final aí só tem dois E estados foi finais. mesmo. Por isso que ele até deu um erro. Então vamos lá. Vou colocar aqui A, 3 Bs. Bom, como vocês estão vendo que tem esses ciclos, né, esses loops, então já dá para perceber que é sempre assim. Eu vou ter vários A em seguida, depois vários Bs, aí depois eu posso ter vários A de novo. Então, A, BB, número ímpar, A, B. Deixa eu ver um outro aqui. A, B, B, B. Olha só, ele aceitou a primeira, ele rejeitou a segunda. Vamos colocar uma terceira aqui. Vamos colocar assim. Olha só, todos esses outros aqui foram rejeitados. O que
Observando as que foram aceitas e as que foram rejeitadas e o desenho desse autômato, vocês acham que já dá para matar a questão? Pedro Henrique, alô. E aí, gente, o que vocês acham? Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Eu tô pensando aqui. Sei. Pensa aí, cara. O que tu acha? A quantidade de A tem que ser a mesma quantidade de B, sei lá. Maior que 1. A quantidade de A e de B devem ser ímpar, eu acho. E tu, Gabriel? O que tu acha? É porque eu falei aqui que a quantidade de A deveria ser igual à quantidade de B, mas... A resposta é, se eu fosse o Pedro hoje... Hoje vai ter algum jogo? Eu ia no Sportbet e fazer uma aposta lá, porque ele Vai ter acertou. da NBA mais tarde. Oi? Vai ter a final aí da NBA. Pronto, vai lá no Sportbet e faz uma aposta, porque hoje tu tá com sorte. A resposta é essa mesmo. O número de A's e o número de B tem que ser ímpar. Tá? Não necessariamente eles têm que ser iguais, mas eles têm que ser ímpar. E é fácil perceber isso, por quê? Porque sempre que tem um ciclo desses, por exemplo, o A, posso ter aqui 2 A's, aí eu chego num B, desse B tem que vir em um A, esse A volta para cá, e aí eu tenho, vou ter, no caso, número ímpar de A, e o B também vai ser um número ímpar. Então, toda vez que o fato de ter duas arestas indo e voltando, e eu precisar passar por 2 estados até chegar no estado final, isso indica que eu vou ter sempre um número ímpar de arestas do A para poder chegar no estado final, ou do B. Então, é por isso que esse autômato aqui, ele está reconhecendo só palavras em que a quantidade de A é ímpar e a quantidade de B ela também é ímpar. Se eu pegar, por exemplo, aqui, deixa eu ver, esse caso aqui, ó, que foi rejeitado. Ele faz aqui, ó, A, volta para o A, aí precisaria ir para um B. Ó. Só que para ir para o B, ou ele vem por aqui, ou por aqui. Se ele vier por aqui, ele vai ter que ler 2 Bs, mais outro A, para chegar num B, ou então vai ter que ler mais um A para poder chegar nesse B. Eu vou mostrar aqui o trace dele. Começou no Q0, leu um A, foi para Q1. Aí leu outro A, foi para Q0. Leu um B, foi para Q3. Aí leu outro B, foi para Q0. Aí quando chegou no Q0, não teve para onde ir. Agora, se eu pegar um que o número é ímpar, como por exemplo esse aqui, aí o trace dele, ó, leu um A,
foi para Q1. Leu outro A, foi para Q0. Aí leu mais outro A, foi para Q1. Aí leu um B, foi para Q2. Leu outro B, foi para Q1. Aí leu mais outro B, foi para Q2. Então, observe que sempre esses ciclos aqui, esses loops, eles forçam que eu tenha que colocar sempre números ímpares de A e B. Entenderam, gente? Yeah. Então é isso. Até a próxima semana. E qualquer dúvida é só tirar lá pelo Classroom. E eu sei que eu estou devendo os vídeos das aulas, mas assim que eu puder eu vou upar para vocês. Beleza? Show. Show, show, show. Até a próxima. Valeu, professor.